Seja muito bem-vindo a mais um briefing diário. Há mais de um mês que a Autoridade de Saúde Regional, na pessoa de Tiago Lopes, atualiza toda a informação sobre a Covid-19 aqui na região. De salvar que hoje nas últimas 24 horas, foram realizadas 471 análises que não revelaram qualquer caso positivo nas últimas 24 horas nos Açores. Assim, mantemos os mesmos números de ontem, 109 casos positivos na região. Até ao momento continuamos com 15 recuperados e também 7 óbitos. Volto a lembrar que destes 7 óbitos, 5 estão ligados ao lar de Nordeste. Então hoje aqui um dia em que temos 0 casos positivos nos Açores. Vamos tentar saber mais sobre os ex-reclusos que deram 2 casos positivos no dia de ontem, ex-reclusos que estavam na cadeia da Ilha Terceira e foram transferidos para a sua ilha de residência em São Miguel. Vamos tentar saber então aqui mais informações sobre estes reclusos e o que aqui se passa, se já foram realizados testes ou não. Toda a informação dentro de momentos com o Tiago Lopes. Boa tarde, fazemos então um novo ponto de situação. Relativamente a ontem tínhamos 684 casos na região, desses 684 tivemos 59 negativos, 9 provenientes da Ilha de Santa Maria, 45 de São Miguel e 5 de São Jorge. Desses 684 temos 625 a aguardar colheita e resultado, 10 da Ilha de Santa Maria, 364 da Ilha de São Miguel, 142 da Terceira, 35 da Graciosa, 3 de São Jorge, 44 do Pico, 25 do Faial, 1 das Flores e 1 do Corvo. Até às 0 horas de hoje tivemos 623 novos casos, desses 623, 341 tiveram resultado negativo, todos da Ilha de São Miguel, 282 aguardam, 61 da Ilha de Santa Maria, 156 de São Miguel, 29 da Terceira, 12 da Graciosa, 2 de São Jorge, 9 do Pico, 9 do Faial, 3 das Flores e 1 do Corvo. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 2.241 e temos atualmente 2.178, sendo elas provenientes 661 da linha de saúde Açores e 1.517 das delegações de saúde, 2 da Ilha do Corvo, 196 da Ilha do Faial, 29 das Flores, 72 da Graciosa, 60 do Pico, 67 de São Jorge, 897 da Ilha de São Miguel, 26 de Santa Maria e 168 da Terceira. Relativamente aos casos positivos e ao número de internamentos, mantemos toda a situação que ontem também foi reportada e, portanto, não irei estar a repetir aquilo que ontem foi transmitido. E desde o início do surto, nós temos atualmente 4.729 casos na região. Desses 4.729 casos, 3.691 tiveram resultado negativo, 907 aguardam ainda por colheita e análise laboratorial, que são os 282 que eu referi há pouco, até à meia-noite de hoje, a juntar aos 625 de ontem à tarde. Desses 4.729, 109 tiveram resultado positivo e estão ativos. 15 foram dados como recuperados e tivemos a lamentar 7 óbitos. Em termos dos profissionais de saúde na região, já foram testados até ao momento 1.460 profissionais de saúde, 9 da Ilha do Faial, 56 da Graciosa, 23 do Pico, 1.342 da Ilha de São Miguel, 1 de Santa Maria, 29 da Ilha Terceira, sendo que destes 1.460, 73 aguardam por resultado laboratorial, 1.366 tiveram resultado negativo e mantemos os 19 positivos e os 2 casos recuperados. Deixaria agora aqui um espaço para vocês poderem colocar questões. Sr. Diretor, ontem referiu que em relação aos ex-reclusos que deram positivo e saíram da cadeia de Angra, não foram feitos testes à saída por falta de tempo. Pergunto-lhe se a Autoridade de Saúde Regional não teria poder para fazer esperar esses reclusos até ser feito o teste. Não foi por falta de tempo. Eu ontem, eventualmente, não fui claro o suficiente. Nós contactámos os estabelecimentos prisionais, nomeadamente a Sra. Secretária Regional da Saúde, no sentido de pedir a colaboração dos mesmos para que os reclusos não fossem libertados antes da realização de testes de diagnóstico para despiste de infecção pelo novo coronavírus.
Da parte da Direção-Geral também da Reinserção e dos Serviços Prisionais, não houve, digamos assim, também essa receptividade para o efeito. Aquilo que foi comunicado foi de que nós iríamos ter na comunidade pessoas libertadas desses estabelecimentos prisionais, umas por via do cumprimento da sua pena, outras por via do perdão que entretanto lhes foi dado. E nesse sentido, aquilo que nós fizemos foi, a partir do momento em que foram colocados em liberdade fora do estabelecimento prisional, foi, como eu disse ontem, contactar com as delegações de saúde, e a colaboração que foi manifestada por parte de ambos os estabelecimentos prisionais e da Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, relativamente a este assunto, foi de nos fornecer esses contactos e a informação daqueles que iriam ser libertados, para que pudéssemos depois, a posteriori, ao contrário daquilo que nós solicitámos, que foi precisamente como eu disse, que previamente à sua libertação se pudesse fazer o teste diagnóstico, mas perante essa impossibilidade e essa não colaboração, fizemos-lo a posteriori, como temos vindo a fazer, e sendo que detectámos esses 2 casos positivos aqui na região, e sendo que após a detecção desses 2 casos positivos, aí sim já houve uma maior receptividade por parte da Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, no sentido de que todos aqueles que doravante tivessem perdão ou tivessem cumprido a sua pena, que pudéssemos então aí sim fazer os testes de diagnóstico para despiste de infecção pelo novo coronavírus. Portanto, da nossa parte fizemos efetivamente aquilo que estava ao nosso alcance, atendendo que os estabelecimentos prisionais não são tutelados por nenhum organismo daqui da região. Tentámos interceder junto de quem direito para que houvesse essa colaboração. Não existindo, fizemos então os testes de despiste a posteriori, e temos estado a acompanhar a situação agora destes cidadãos, uma vez que já não são reclusos, sendo que no caso destes 2 casos positivos, conforme ontem transmiti, fizemos o devido acompanhamento, uma vez que não eram residentes aqui na Ilha Terceira e estavam aprisionados aqui no estabelecimento prisional da Ilha Terceira, o seu acompanhamento devidamente monitorizado até a Ilha de São Miguel, onde depois também foram conduzidos à unidade hoteleira, e onde aí sim depois fizemos a recolha da amostra biológica e o respectivo processamento laboratorial. De qualquer das formas, dar nota que relativamente também ao estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, conforme também ontem transmiti, o delegado de saúde já procedeu ao levantamento de todos os contactos, quer das alas onde estes 2 casos positivos se encontravam confinados, quer também de todos os guardas prisionais e todos os funcionários do estabelecimento prisional. Nesse sentido, já hoje, no período da tarde, a Unidade de Saúde Ilha Terceira, através das suas equipas de saúde, irão fazer a recolha da amostra biológica no centro de colheitas, para que iniciemos este processo de análise de todos aqueles que estão no estabelecimento prisional. Hoje, durante a parte da tarde, guardas prisionais e alguns dos funcionários do estabelecimento prisional, que têm a possibilidade de vir ao exterior e ir ao centro de colheitas e fazer, de modo a que se proceda à recolha da amostra biológica, e depois então, amanhã, já no interior do estabelecimento prisional, as equipas da Unidade de Saúde Terceira irão fazer também a recolha das amostras biológicas aos reclusos, para depois também termos o resultado laboratorial. As amostras biológicas a estes ex-reclusos, agora cidadãos, como referiu, foram feitas em São Miguel. Sim, quando chegaram tanto a São Miguel, fizemos a recolha, atendendo que eram pessoas que não tinham residência aqui na Ilha Terceira, e aquilo que nós fizemos foi providenciar o transporte o mais depressa possível também para eles poderem regressar à Ilha Terceira e não ficarem indigentes após a sua libertação por parte do estabelecimento prisional. Foram conduzidos à unidade hoteleira, onde foram também conduzidos a cada um dos quartos, e depois então aí sim, através da Unidade de Saúde de São Miguel, fez a colheita da amostra biológica e a análise laboratorial. Se não o tivéssemos feito, a partir do momento em que ser um estabelecimento prisional eram cidadãos livres e, portanto, poderiam ter dispersado pela comunidade e de mais difícil detecção. E neste sentido fizemos este acompanhamento e esta monitorização e a respectiva colheita e a análise dessa colheita. A RTP hoje teve conhecimento que estes 2 ex-reclusos
Chegaram no dia 15 à unidade hoteleira em Ponta Delgada e no dia 16 circularam livremente até Rabo de Peixe para visitar as suas famílias. No regresso à unidade hoteleira foram trazidos por uma viatura da PSP sem cumprir o protocolo de segurança, que é previsto para a Covid-19. Pergunto-lhe quem é que deu indicação e autorização para este trajeto destes 2 reclusos irem à área de residência. É uma situação que foi acompanhada por parte da Delegação de Saúde, tanto a Delegação de Saúde de Ponta Delgada como a Delegação de Saúde da Ribeira Grande, e que foi rapidamente também detectada e em articulação também com a Polícia de Segurança Pública, que em alguma falha de comunicação que terá existido com as delegações de saúde, não se terá percebido de que estes 2 casos teriam que ser transportados em viatura que a própria Polícia de Segurança Pública designou para o efeito, e nesse sentido aquilo que foi feito, ainda hoje de manhã também falei com os responsáveis da Polícia de Segurança Pública, foi identificar, neste caso, os agentes da autoridade que acompanharam os reclusos até à unidade hoteleira, para que agora também façam o teste de despiste de infecção pelo novo coronavírus, e a própria viatura depois também seja submetida agora também a todos os processos de limpeza e desinfecção para acautelar qualquer tipo de contágio ou de passagem, digamos, do vírus também dentro da viatura. Foi uma situação que foi detectada, como eu disse, por parte de ambas as delegações de saúde. Com certeza deve ter existido algum erro de comunicação entre as delegações e a Polícia de Segurança Pública, que levou a esta situação, mas que já está a ser acompanhada e irá ser devidamente também acautelada no futuro. Os resultados negativos de hoje já trazem alguns resultados relativamente ao estabelecimento prisional de Angra e também, por outro lado, relativamente ao lar do Nordeste. E se esgotam o rastreio feito no Nordeste. Digo isto porque ontem o delegado de saúde do Nordeste dizia que era de esperar hoje mais casos positivos. Nós, relativamente ao lar do Nordeste, ainda vamos testar mais alguns utentes e alguns dos funcionários. Não é um processo que ainda esteja concluído, até porque, conforme já tenho transmitido, estamos a testar com uma frequência menor do que aquela que eventualmente poderia ser preconizada, que era 14 em 14 dias. Estamos a fazer num espaço de tempo mais curto. Iremos também ainda continuar a testar alguns dos casos que nós detectámos anteriormente, para assegurar que efetivamente não houve nenhum deles que positivou. Portanto, nesse sentido, hoje já tivemos alguns resultados, quer relacionados com o lar do Nordeste, quer relacionados, por exemplo, com a unidade de saúde de Ilha Graciosa e com o caso positivo que foi identificado na Ilha Graciosa, quer também com o chamado caso também do sem-abrigo e outros positivos que nós identificamos. Qualquer um deles ainda não está concluído, faltam poucas dezenas de resultados para cada um deles, mas pelo menos até o momento tudo aponta que não tínhamos mais resultados positivos relacionados com esses casos, o que vai ao encontro daquilo que eu já transmiti também anteriormente, de que poderá não ter existido, poderá não ter dado origem a novas cadeias de transmissão, mas vamos aguardar pelos resultados finais para podermos, com maior segurança, e é com alguma expectativa que o aguardamos, para que possamos dizer que a situação, neste caso, sobretudo na Ilha de São Miguel e na Ilha Graciosa, onde tivemos o resultado positivo mais recente, não houve desencadeamento de novas cadeias de transmissão, e podemos, de certa forma, dizer que a situação estará mais controlada e mais confinada. Preciso que fossem libertados nos Açores cerca de 70 reclusos. Eu faço-lhe várias perguntas numa. Portanto, questioná-lo se tem conhecimento que já foram todos libertados, se as delegações de saúde sabem de facto onde é que estão estas pessoas, estão nas suas residências, estão em unidades hoteleiras, e se já foram todos testados. Todos testados ainda não foram, porque relativamente aos reclusos, como vocês devem, espero eu compreender, ainda hoje de manhã tivemos uma reunião também nesse sentido, com as diversas forças de segurança e agentes da autoridade da região, entre outros, e este foi um dos assuntos que foi debatido. Alguns dos reclusos que chegaram à região vieram do território continental, dos estabelecimentos prisionais
que também, ao abrigo do que foi decretado, tiveram alguns dos seus reclusos a quem foi dado esse perdão, outros que também cumpriram a sua pena e regressaram à região. E houve aqui, efetivamente, uma falha de comunicação também do continente para com a região, naquilo que diz respeito a esses reclusos que cá chegaram por via dessas duas situações que eu referi. Nesse sentido, temos vindo a otimizar essa comunicação para que esses casos sejam identificados e sejam também testados. Todos aqueles que vieram do continente para cá, não em transporte de força aérea, contrariamente também àquilo que foi durante algum tempo transmitido, vieram em voo comercial, e estamos a identificar todas essas situações para que eles sejam testados, e na eventualidade de haver algum caso positivo, que à partida tudo indicará que não exista, façamos depois também novamente todo o processo de identificação de todos os passageiros que vieram a bordo dessas aeronaves e façamos novamente testes a todos eles. Mas é uma situação que gerou efetivamente aqui na região alguma, digamos que, inconformidade dentro daquilo que é a articulação entre todos os intervenientes neste processo, e que estamos aqui, de certa forma, dentro daquilo que é o estatuto político-administrativo próprio da região, e sendo, como eu disse há pouco, que não tutelamos a parte dos estabelecimentos prisionais, nem também aquilo que é feito no continente e que depois poderá chegar aqui à região, estamos, de certa forma, a otimizar todos estes processos e a identificar todos estes casos para que possamos fazer os testes e eliminar qualquer tipo de possibilidade ou probabilidade de termos aqui na região casos positivos que não tenham sido até à data ainda identificados. Estas pessoas? São Miguel, Terceira, Faial, Pico, São Jorge, pronto, então, alguns deles foram libertados daqui das estações prisionais e regressaram às suas ilhas de residência, outros, como eu disse, vieram provenientes do continente, estamos a identificá-los todos e estamos a testá-los também em conjunto com as delegações de saúde. Mas há várias situações, não é? Alguns estarão nas suas residências, outros em unidade hoteleira a cumprir quarentena. Alguns estarão nas suas residências porque alguns, como eu disse, como não nos foi comunicado que viriam para a região, temos agora que identificá-los e fazer os respectivos testes, como eu disse. E, portanto, como foi uma situação que se gerou dos estabelecimentos prisionais daqui da região, que se gerou proveniente de estabelecimentos prisionais do território continental, estamos agora, atendendo a essa falha de comunicação que houve com os diferentes responsáveis, a ir ao encontro desses ex-reclusos e a testá-los para eliminarmos, como eu estava a dizer, qualquer tipo de possibilidade ou probabilidade de termos casos positivos de infecção pelo novo coronavírus na região e não termos esse conhecimento. Questioná-lo ainda sobre os planos de contingência destes estabelecimentos prisionais dos Açores. Tem conhecimento se já estavam ativados? Os estabelecimentos prisionais, como eu estava a dizer, como não são tutelados por nenhum organismo da região, os estabelecimentos prisionais, de acordo com aquilo que foram as orientações da Direção-Geral da Saúde, que definiu, tal como foi dado nota também a devido tempo, orientações e recomendações para a elaboração dos referidos planos de contingência, presumimos nós que efetivamente terão sido aplicados, mas, como eu digo, não são estabelecimentos geridos por nenhuma entidade da região e, portanto, digamos que é local onde não podemos ter qualquer tipo de ingerência. E, nesse sentido, como eu referi, tentámos de alguma forma, dentro daquilo que são as nossas capacidades, preparar as coisas devidamente de antemão. Mas perante essa impossibilidade, estamos agora neste momento aqui a tentar, não digo correr contra o tempo, mas estamos aqui a fazer o melhor para que, entanto, não exista efetivamente aqui nenhuma ponta solta relativamente ao surto aqui na região. Estes, julgo que 67 que já saíram dos estabelecimentos prisionais dos Açores, não em relação a estes do continente, eles foram todos encaminhados para unidades hoteleiras ou se alguns foram para casa? E pergunto-lhe aqui em relação aos da Ilha Terceira, tendo em conta que foi na Ilha Terceira que foram detectados 2 casos positivos. Estes 2 casos positivos, porquê é que não fizeram quarentena na Ilha Terceira antes de serem encaminhados para São Miguel?
Desculpa, os 2 casos positivos não são da Ilha Terceira, são de São Miguel. Estavam no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. Certo, certo. Sim. O que eu lhe pergunto é, quando saíram do estabelecimento prisional, se houve aqui algum tempo em que circularam pela ilha, se poderão ter tido contactos com outras pessoas, e porque é que não fizeram a quarentena numa unidade hoteleira em Angra do Heroísmo antes de terem sido transportados para São Miguel? O fazerem quarentena aqui ou em São Miguel iria dar ao mesmo, não é? O objetivo de fazer essa quarentena em unidade hoteleira é para, de certa forma, estarem confinados, uma vez que não tinham residência aqui na Terceira. O fazerem cá ou fazerem lá acabava por ser, de certa forma, igual. O que é certo é que o acompanhamento foi feito até ao aeroporto e depois conduzidos também até ao avião que os transportou até São Miguel, foi de acordo com aquilo que são as recomendações relativamente ao distanciamento social, e portanto, havendo a possibilidade de os fazer regressar à sua ilha de origem, à sua ilha natural, foi assim feito, e depois quando chegaram foram então conduzidos até à unidade hoteleira. De qualquer das formas, como eu também ontem transmiti, independentemente de terem viajado a bordo da aeronave, ou mesmo até a bordo também de um veículo que os transportou até à unidade hoteleira em São Miguel, todas as pessoas já foram identificadas e também irão ser testadas a par dos restantes reclusos e ex-reclusos também que irão ser testados. Portanto, iremos acautelar e assegurar depois também essa situação. Estão todos os reclusos libertados nos Açores em confinamento, em hotel ou em... Os que tinham residência na própria ilha foram acompanhados pela Delegação de Saúde e foi-lhes dadas as orientações e as recomendações para que soubessem de antemão que poderiam, digamos que estarem infectados e depois serem contactados para fazerem a respectiva análise laboratorial. Alguns deles, a maior parte, já foi identificada, já foram testados e tiveram um resultado negativo. No entanto, estes 2 que foram casos que foram transportados até São Miguel, contrariamente aos outros que tiveram um resultado negativo, são 2 no meio de grupo de outros mais que viajaram com eles, tiveram um resultado negativo. Portanto, iremos agora fazer a devida investigação epidemiológica aqui no interior do estabelecimento prisional, bem como também no exterior, porque estamos a falar de guardas prisionais que entram e saem do estabelecimento, de forma a percebermos de que modo é que estes 2 casos positivaram para a infecção pelo Covid-19. É um trabalho que está a ser feito neste momento, que irá demorar eventualmente até amanhã ou até depois, atendendo a que são cerca de 300 contactos que foram identificados, e que vamos ver, ao fim e ao cabo, depois, entanto, o resultado que iremos obter. As amostras foram recolhidas logo à chegada a São Miguel. É expectável que estes 2 ex-reclusos tenham sido infectados na Ilha Terceira? É isso que nós vamos ver. A verdade é que desde o tempo em que eles se deslocaram daqui para São Miguel é um tempo curto, por isso é que nós estamos a atacar, digamos assim, o estabelecimento prisional no sentido de despistar um possível foco de infecção dentro do estabelecimento prisional. É uma situação que a nós nos causa alguma, digamos que, alguma reflexão, porque o próprio estabelecimento prisional nunca deu, digamos, a entender que tivesse algum foco infeccioso dentro das suas instalações. As próprias unidades de saúde daqui da ilha também não reportaram deslocações acima do normal, nomeadamente ao serviço de urgência, portanto nada aponta para que houvesse um volume fora do habitual, nomeadamente até de motivos de origem do foro respiratório. Portanto é uma situação que efetivamente nós temos que averiguar, porque tanto de um lado como no outro, em bom rigor, digamos assim, à partida, nada apontaria para que eles pudessem estar infectados. Portanto, é uma situação que temos agora que investigar e depois, mediante os resultados que obtivermos, a tentar chegar a uma conclusão sobre qual é que terá sido efetivamente o foco que contagiou estes 2 elementos. Uma questão da Antena 9, como se explica a falta de colaboração entre entidades oficiais no caso dos reclusos?
Como se explica? Pois eu não sei explicar, efetivamente, não é? Houve um erro houve uma falha de comunicação entre os responsáveis a nível território continental que gerem os estabelecimentos prisionais aqui na região, que eram os que gerem no continente. Foi uma situação que aconteceu e que neste momento estamos a trabalhar para, não digo corrigir, mas para evitar, digamos, danos maiores. Do Açoriano Oriental, se já há novidades sobre a origem do contágio do sem-abrigo da Ribeira Grande e sobre a cadeia de transmissão? Não, assim que eu tiver, eu irei transmitir a informação relativamente a essas situações. Correio dos Açores. Qual a quantidade de testes e análises laboratoriais que está atualmente a ser feita em São Miguel e que quantidade está a ser feita na Terceira? É que o jornal tem indicação de que está a ser retirado equipamento do laboratório do H10 para enviar para a Terceira, para aí se concentrar em mais serviços. Confirma e porquê? Eu talvez não tenha sido, se calhar não dei muitas vezes nota disso, mas não participo, digamos, em bairrismos. Ou seja, não vou estar aqui a entrar numa pseudo-competição de quem é que faz mais testes ou quem é que faz menos testes. Relativamente aos equipamentos, os equipamentos são da região e não são do Hospital Divino Espírito Santo, nem são do Hospital do Santo Espírito, nem do Hospital da Horta. Irão ser mobilizados como recursos humanos dentro daquilo que são as necessidades para a melhor resposta ao surto aqui na região. Portanto, se há um equipamento que vier de São Miguel para a Terceira ou da Terceira para São Miguel, se ele há feito para dar resposta às necessidades, independentemente do proprietário, digamos assim, desse património. Também do Correio dos Açores. Há açorianos vindos de Lisboa em quarentena em unidade hoteleira, em São Miguel, a quem é dada a indicação que quando forem para a sua ilha de residência têm de fazer novamente 14 dias de quarentena. Mas quem já fez a quarentena de 14 dias em Lisboa e veio para São Miguel, regressou à sua casa na ilha e não ficou em unidade hoteleira. Qual o critério para isso acontecer? Porque a justificação, que era a viagem de avião, não tem sido igual para todos, como aconteceu no passado domingo no voo de Lisboa para São Miguel. Há vários aspectos que podem inferir na decisão tomada depois por parte das delegações de saúde. Nomeadamente, se a pessoa quando vem do exterior para cá ou quando se desloca interilhas já fez teste diagnóstico para infecção pelo novo coronavírus, se trata de algum utente deslocado que por motivos médicos regressa à região e não pode cumprir o seu período de quarentena na unidade hoteleira. Dou-vos exemplos recentes que nós tivemos e que foi levantada essa quarentena na unidade hoteleira para ser cumprida em contexto domiciliário de uma pessoa, por exemplo, que veio do continente para cá e que supostamente deveria ficar em quarentena em unidade hoteleira, não ficou porque era uma pessoa que fazia diálise peritoneal e não poderíamos assegurar as devidas condições para ser feito num quarto de hotel. E, portanto, todas essas situações, pese embora digamos que exista uma regra genérica, têm que ser atendidas às particularidades e às necessidades de cada indivíduo e, portanto, assim é que é feito e é avaliado pela Delegação de Saúde e depois assim é determinado por parte da Delegação de Saúde. Feito então mais um ponto de situação referente ao dia de hoje e à Covid-19 nos Açores. Aqui em relação ao estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, Tiago Lopes a dizer que a realização dos testes será feita ainda no dia de hoje à tarde e também no dia de amanhã. Ficaremos a conhecer os resultados nos próximos dias. Em relação aos números, continuamos então iguais, tal como disse no início, temos 109 casos positivos. São Miguel continua a ser já há largas semanas a ilha mais infectada, com 82 casos neste momento. São 907 os casos suspeitos neste momento na região, que devemos conhecer também aqui os resultados muito em breve. Há então 15 recuperados e 7 óbitos. Amanhã às 16 horas voltamos para mais uma conferência de imprensa.